Oi, minhas amigas e meus amigos. Estamos em mais uma conversa com a Bíblia, ou sobre a Bíblia, com o Bispo Humberto. E é o número 6. Na anterior, nós vimos que entramos na obra historiográfica deuteronomística, que são 6 livros, e os 2 primeiros são dedicados à narrativa do que chamamos de tomada da terra, ou seja, as tribos que se organizam após a libertação do Egito, somando gente de outros povos que andavam na volta, que também tinha sido escravizado, e o próprio povo cananeu que estava aí, que era também oprimido pelas suas próprias monarquias, passa a se somar, e essas vão formando umas tribos, todas unidas pela fé no Deus libertador do Egito, e os levitas, uma tribo que não tem terra, fica um pouco em cada tribo, são que fazem essa união, que levam essa narrativa do Deus libertador e que vão forjando as leis, os preceitos para o convívio entre essas tribos. E dentre essas pessoas, entre as lideranças, surgem pessoas chamadas juízas ou juízes, que são pessoas que, por suas características, são reconhecidos ou reconhecidas como lideranças entre as tribos. Então, quando duas tribos tinham algum problema, iam lá, ou quando era necessário defender o conjunto das tribos, estes juízes ou juízas assumiam a liderança, como vimos que foi o caso de Débora com sua companheira Jael, né? Com também homens que participavam desta luta, né? Como Sangar e Baruque, ou Baraque. Então, agora estamos em outra fase. No primeiro livro de Samuel, se pergunta, mas como que passaram dessa organização tribal, que não tinha rei, que não queria ter rei, porque eles derrotavam cidades que tinham reis, e não colocavam reis no lugar. Essas tribos não se colocavam no lugar do rei, não eliminavam a monarquia, porque a monarquia do faraó e as outras monarquias eram inimigas. Esta era uma luta contra a monarquia, vista como um mal. E agora, de um dia para outro, resolvem que querem ter um rei. Por que foi isso? Então, há várias hipóteses, várias teorias sobre isto. Uma primeira teoria é que houve famílias que conseguiram domesticar e adquirir bois. Os bois não funcionavam muito na montanha, porque a montanha é difícil o boi subir a montanha. Lá tinha ovelhas, cabras, a vezes jumentos, né? Bastante, mas nenhum deles serve para arar a terra. E o boi, então, a família que estava nas partes mais baixas e conseguem adquirir bois, seja através da guerra, tomando de outros povos, ou porque tiveram uma produção melhor e compraram, esses bois aram a terra muito mais rápido e com muito menos mão de obra. É a tecnologia, como tem no agronegócio hoje. E essas famílias se enriqueceram, porque podiam labrar muito mais terra com menos gente. E começaram a acumular riquezas. Então, tinha chama excedente de produção, é aquilo que depois de produzir tu consome, tu troca por outros produtos que precisa, mas ainda sobra um tanto de produção. E aí vinham os filisteus, sabendo disso, e roubavam essa produção muitas vezes deles. Então, aí eles disseram, não dá mais para ficar assim. E ainda não queriam que os filhos desta família mais rica fossem para a guerra, porque nós podemos pagar outra pessoa para substituir nossos filhos. Por que nossos filhos têm que morrer na guerra? Que morram os filhos dos pobres na guerra. Aí a gente paga, não tem problema, a gente mantém um exército. Inclusive aí podendo contratar mercenários, que eram pessoas muito mais experientes na guerra, de outros povos, que soubessem melhor o manejo das armas, as estratégias de batalha, e podiam nos defender até melhor. Um exército permanente, não só que se forma quando é necessário, mas que existe o tempo todo. Então nós queremos isso. E como que se pode fazer isso? Com uma monarquia, tendo um rei. E também queremos comerciar com as outras monarquias, porque monarquia só comerciava com monarquia. Então as tribos não conseguiam ter os produtos mais caros que vinham do Egito, que vinham da Mesopotâmia e de outros lugares. Então, com o rei, aí poderiam estabelecer acordos comerciais e ter produtos de luxo, produtos que não são necessários para a sobrevivência, mas que dão status a uma pessoa mais rica. Então, com tudo isso, essas lideranças, representando a pessoa que tinha se enricado mais durante esse tempo, mesmo que tinha, por exemplo, o retorno da terra no 7º ano,
Mas o que aconteceu? Tinha que se retornar para a terra no sétimo ano. A terra retornava, mas a família que tinha ficado endividadas, eles davam a terra em troca do pagamento das suas dívidas. Então também a propriedade destas pessoas foi aumentando, até que trocou a lei do ano sabático para o ano jubilar, que se em vez de ser cada 6 anos e no sétimo ano se voltava, né, os proprietários voltavam à terra, era 7 vezes 7, cada 49 anos, no ano 50 se voltava. Bom, aí era que nem aquela aposentadoria aos 80 anos, todo mundo vai morrer antes, né? Então, possivelmente, a família já não existia mais, né? Ou tinha ficado tão diminuída que retornava à terra e eles continuavam aumentando suas propriedades, né? Não no termo do latifúndio que conhecemos em nossas terras, porque lá é muito pequena a terra, mas aumentavam suficientemente a propriedade e tinha escravos aí, tinha funcionários, entre aspas, né, que trabalhavam para eles, então se enriquecavam cada vez mais. E esta gente então quer ter um rei, como os outros povos. Então vão lá para o profeta Samuel. Claro, esta história, lembra que está sendo escrita lá no exílio, quando já a monarquia tinha sido destruída, o templo tinha sido destruído, justamente dizendo que foi um erro ter passado da forma tribal para a monarquia. Foi um retrocesso. Foi, como dizem em algumas partes, depois os profetas vão falar, voltar para o Egito, né? Voltar a escravizar a gente, né? Então, e aí isso fica bem claro quando está lá no exílio e eles contam como foi o início da monarquia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, né? Mas primeiro vamos falar um pouquinho de Samuel. Samuel é uma figura de transição, né? Então é colocada lá, então ele é juiz, então é um dos últimos juízes, digamos assim, é sacerdote, né? Então, dos primeiros sacerdotes que terá depois, né? Como os levitas, né? Ele é profeta, né? Dos primeiros profetas antes da monarquia, porque ainda não profetiza contra a monarquia que não tem, né? Então, o Samuel é uma figura. Foi tudo isso? Não sabemos, mas é a figura que está aí e que acaba sendo a que nos ajuda a viajar para dentro deste processo e tentar responder essa primeira pergunta. Como foi que saíram da vida tribal para a monarquia? E o que significa isso? E no capítulo 8 do livro de Samuel, tem o Cântico de Ana, que é muito bom, no capítulo 2 do livro de Samuel, né? Que é a base do Cântico de Maria, depois lá no Segundo Testamento. Tá? Que é o nascimento. Samuel já nasce especial, né? De uma mãe que era estéril, que achava que o marido não gostava dela, e é uma profetisa, depois de Débora, digamos assim, a segunda profetisa, assim, Miriam primeiro, Débora e agora Ana, né? Profetisa, que profetiza um novo tempo para Israel, né? Isso na época do exílio, pensando na volta do exílio, né? Na verdade. Mas, tirando essa parte, então leia o capítulo 2 do Cântico de Ana, que é muito bom. Vamos para o 8, que é onde, então, se fala deste início da monarquia. Diz que os filhos de Eli, também, que eram juízes, tinham se corrompido. Bom, quando tem gente rica, cheia de dinheiro, querendo ser mais rica, vai corromper alguém. Vai corromper alguém, alguém vai se vender, eles vão conseguir vantagens com a sua riqueza. Não era dinheiro, no que se chama hoje no capitalismo, mas eram bens, né? Então, se tu fizer o que a gente quer, nunca vai faltar comida para ti, vamos dar roupa para tua família, vai ficar tudo bem. Então, os juízes, né, da época, ou eram já escolhidos pela influência do poder destas famílias mais ricas, ou eram depois comprados, digamos assim, pela riqueza dessa família. Então é aí que vai vindo, então vai se deturpando este primeiro modelo, né, das tribos, o modelo contra a opressão, o modelo que nasce da libertação do Egito, né? E aí chegamos no capítulo 8, né? E diz assim, né? Samuel, quando envelheceu, então constituiu seus filhos juízes de Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e eles foram juízes em Betsabeia. Mas os filhos não seguiram seu exemplo. Ao contrário, orientaram-se pela ganância e deixaram-se subornar e infringiram o direito. Aquilo que a gente falou, né? Tá? E aí, então, o que vão dizer esta liderança? E disseram, tu envelheceste, os teus filhos não seguiram teu exemplo. Então, eles corrompem os filhos e depois dizem que são que os filhos que não prestam, que são
a liderança tribal que nos presta, né? Então, realmente não dá, né? E nós queremos constituir sobre nós um rei, o qual exerça a justiça entre nós, ou seja, não mais juiz, ele vai então decidir o que é certo e errado. Obviamente o rei vai estar do lado das pessoas mais ricas, porque ele vai ser rico, não é? Como acontece com todas as nações. Mas esta expressão, quando disseram, constitui sobre nós um rei, o qual exerce a justiça entre nós, desagradou a Samuel. O desagradou. Ele percebeu, claro, aqui não estamos falando da época de Samuel, estamos falando do pessoal do exílio que disse, olha, deveria, o sea, certamente quando surgiu a monarquia, o profeta, se era um profeta de Deus, não pode ter gostado. E aí ele disse que não fez isso, e ainda foi perguntar a Javé, né, que ele pensava sobre isso, né? E aí então, diz aqui, 308:8, tudo o que tem feito comigo desde o dia em que eu fiz subir do Egito até agora, abandonaram-me e seguiram outros deuses, assim fizeram contigo. Porque a monarquia também tendia a seguir outros deuses. Lembra que eram outros deuses? Eram deuses que oprimiam. Então, se um deus é o deus do rei, vai ser um deus opressor. Só um deus que é o deus do povo, que não é um deus opressor. Tá? Então, ter a monarquia era certamente... E esta pessoa estava seguindo os deuses dos outros reis. Né? Porque comprar coisas de luxo que vinham do Egito, da Mesopotâmia, era adquirir as divindades deles também. Porque isso vinha com o nome das divindades, com o jeito das divindades, com o poder das divindades, né? O poder opressor. Né? E aí então ele disse, disse, bom, mas então já vês que ele não concorda, mas que deixe, porque eles têm que fazer essa experiência. Então, isso é interessante, não? Dizem que Deus é onipotente, né? Bom, é onipotente porque Deus, se não fosse onipotente, ou seja, tivesse todo o poder, não seria Deus. Mas é um Deus que, embora sendo Deus e tendo todo o poder, ele renuncia a esse poder a favor do aprendizado da humanidade. É um Deus que gosta de ver a humanidade aprender por si própria. Está junto nesse aprendizado. Ele motiva, chama, inspira pessoas a ir pelo caminho da justiça, da paz, do amor, da verdade, mas não a substitui, né? Deixa que este processo aconteça no meio da história da humanidade. E aqui não é diferente, né? Claro que quando estava escrevendo isso já tinha acontecido a monarquia, obviamente Deus não tinha impedido. Mas por que Deus não impediu? Não impediu porque este é o caráter de Deus, tá? E aí então ele diz, mas adverte para eles, ele tem que saber o que vai acontecer. Olha o que diz que vai acontecer com a monarquia. Agora, a partir do versículo 11, primeira carta de Samuel 8:11. Este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará de seus carros de guerra e de seus cavalos e o fará correr na frente do seu carro. Embora na monarquia se contratasse mercenários e soldados profissionais, né, que eram os que andavam em cima dos carros de guerra, que era a arma mais sofisticada da época, era como um tanque, um drone, uma coisa assim, as coisas mais sofisticadas que tem, que para conduzi-lo tem que ter uma grande preparação. Então, mas quem tu bota na frente? Ou seja, os que vão lá para... Se chamava carne de canhão nas batalhas antigamente, né? Porque quando os canhões começavam a atirar. Para que as tropas chegassem até o canhão e anulassem o canhão, ou era necessário outro canhão que chegasse lá, geralmente não chegava, né? Então as tropas que vinham na frente eram as que levavam os tiros de canhão. E quando elas chegavam no canhão, depois de morrer muitos que conseguiam chegar, anulavam os canhões dos outros, né? Permitindo o avanço. Mas esses são os que morriam primeiro. Então, esses são os mesmos que corriam na frente do carro de guerra. Então, os filhos dos pobres, né, vão ir na frente e vão morrer na guerra. Né? E os outros vão estar nos carros. Né? Dice,
os nomeará chefe de 1000 e chefe de 50, né? Vai ser chefe na guerra, né? De 1000, este 1000 é Elef, que era um batalhão. Na verdade não era 1000, podia ser um batalhão entre 10 e 50 pessoas, né? E fará lavrar a terra e ceifar a sua seara. Então ainda vão ter que trabalhar por rei e lavrar a terra do rei. Fabricar as suas armas da guerra e as peças dos seus carros. Então vai ter que trabalhar para fabricar. Ele tomará vossas filhas, não só os homens, as mulheres também, para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E aqui nem mencionou concubinas, né? Porque o rei pegava as moças para ser concubinas do rei, esposas do rei. Diz que Salomão chegou a ter 1000 mulheres. Depois nós vamos ver, das quais 600, né, eram concubinas, né? Tomará os vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará aos seus oficiais, porque claro, esses oficiais também vão querer ganhar, né? Vão querer ficar ricos, né? De vossas culturas e das vossas vinhas vos cobrará o dízimo, que destinará aos seus eunucos e aos seus oficiais. Vão ter que manter toda a corte. Os melhores entre os vossos servos e vossas servas, e os vossos bois e os vossos jumentos, ele tomará para o seu serviço. Exigirá o dízimo dos vossos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis os seus escravos. Vós mesmos vos tornareis os seus escravos. Então aquele dia reclamareis contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Mas Yahvé não vos responderá naquele dia. Viu? Tiveram a chance, se deixaram levar pela riqueza, agora você vai ter que aprender. Né? E quando estava no exílio, depois que a monarquia tinha sido destruída, o templo tinha sido destruído, pues estavam tentando aprender. Então esse livro diz, bom, quem sabe agora a gente aprendeu. Não aprenderam. Né? Eu acho que até agora a gente não aprendeu totalmente essa lição. Mas está aí, então, o início da monarquia no livro de Samuel, dizendo que a monarquia foi ruim. Né? Ah, mas por que vai dizer depois que o Messias vai ser descendente de Davi? Vamos lá. Então, aí está então feita a transição para a monarquia. O primeiro rei é Saul. Né? Então, aqui no capítulo 9, já no final do 9, né? Está Saul, né? Quem era Saul? Era filho de um dono de bois, né? Filho de um fazendeiro, de um grande magnata do agronegócio de Israel, né? Então ele era o Samuel, uma pessoa de confiança, porque como era do negócio, ele ia defender o negócio, ia defender essa classe social que tinha se enriquecido, né? Mas Samuel não tinha a menor ideia de como ser rei, né? Não sabia como organizar um exército, não sabia como organizar o Estado, não sabia nada disso tudo que o Samuel coloca lá no capítulo 8. Então, o reinado dele começa mais ou menos bem, porque consegue organizar o povo, o pessoal está entusiasmado, há bastante recurso no primeiro momento, mas depois começa a falhar. Né? E no meio deste processo, né, quando Saul começa a falhar, né, Samuel morre também, né? Também antes de morrer, Samuel se retira, abandona Saul, porque ele o consagra rei. Mas depois ele mesmo vê que não dá e o abandona, né? No capítulo 12. E depois o próprio Samuel vai morrer, né? E aí então, mais adiante, vamos, porque senão é muita história para contar, começa a aparecer Davi. Tá? Davi, no capítulo 16, é já ungido por Samuel como rei. Então, Samuel se afasta de Saul e vai procurar um substituto. Tá? Essa unção de Davi não é historicamente comprovada, ou seja, que aconteceu mesmo. Pode ser um mito colocado depois que Davi já era rei. Tá? Pela origem humilde de Davi. De onde que saiu esse rei que não era filho de rico? Né? Que era filho de um homem que criava ovelhas e cabras e tinha muitos filhos e nunca foi uma pessoa relevante. De onde que veio? Né? De Belém, que é uma cidadezinha meia periférica. Como foi? Então, tentando responder essa pergunta, aparece esta passagem do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, onde se diz
então Deus não olha as aparências. Muito bom, né? Já lá no Antigo Testamento começou assim: Deus não se leva pelas aparências. E é engraçado, né? Porque tem gente que acha que tem que estar tudo bem vestido e tudo luxuoso para Deus, não sei o quê, tem que ser alto, tem que ter uma voz assim, ou tem que ser homem, não pode ser mulher, ou tem que ter aquele jeito, aquele jeito. E aqui diz desde o início que Deus não se leva pelas aparências. Tá? Então, e aí então, colocam essa unção de Davi, que é um texto que aparece bastante no nosso lecionário, como a maneira de explicar como um pobre. Mas este pobre não chega, não vai direto a ser rei. Ele vai primeiro entrar no próprio exército de Saul e vai se destacar logo por ser uma pessoa muito criativa. Né? Disse que quando era criança, quando era novo, ele conseguiu, com uma funda, derrubar o maior soldado do exército filisteu, né? Que é o famoso enfrentamento de Davi e Golias, né? Tá? Então esse enfrentamento de Davi e Golias era para dizer como Davi era uma pessoa especial, criativo, com uma coragem fora do normal, né? Que não se abatia, né? E ainda era músico e tocava harpa muito bonito, e cantava muito bem e compunha ainda música, salmos, né? Então, e Saul, nesse momento, já estava em depressão. Já não conseguia dormir, tinha pesadelos, porque não conseguia ser rei, né? E Davi o acalmava, né? Então, Davi, além de ser um excelente soldado, destacando-se dentro das tropas de Saul, né? Ainda era uma pessoa que o acalmava pessoalmente, que estava próximo dele e da sua família. O que faz com que o pessoal da família de Saul se apaixone por Davi. E duas pessoas se apaixonam por Davi: o Jonatas, o filho de Saul, e Micol, a filha. O filho e a filha eram dois apaixonados por Davi. Diz em um texto que Davi e Jonatas se amavam mais do que homem e mulher. Né? Então, esta era a relação entre Davi e Jonatas. Né? E isto vai criando, e Micol também gostava dele, que depois vai casar com Micol, que é a filha de Saul. Né? Isto vai criando uma inveja, né, entre os seguidores de Saul, dizendo: ó, ele está escalando aí e vai querer ser rei do teu lugar. Né? E Saul, deprimido, derrotado, né? Aí então ele cai, né? Aqui só no 19, para falar da relação entre Jonatas e Davi, né? No 19 da primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, desculpe, diz: Saul comunicou a seu filho Jonatas e a todos os oficiais sua intenção de levar Davi à morte. Então ele disse: não, tem que matar esse Davi porque está sendo uma ameaça para meu poder. Então essa é outra questão que acontece com o poder centralizado, com a monarquia, né? Quando vem outro, vem com a ameaça, querem matar, querem eliminar, né, o inimigo, né? Meu pai, aí Jonathan foi lá advertir a Davi, advertiu a Davi: meu pai busca a tua morte, fica de sobreaviso amanhã de manhã, procura o teu refúgio e esconde-te. Eu sairei e permanecerei ao lado de meu pai no campo em que estiveres e não falarei com meu pai a teu respeito. Saberei o que ouvir e te informarei. Então, Jonathan ficou de informar ele para evitar que seja pego, né? E aí diz assim: Jonatas também falou de Davi a seu pai e disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário, tudo o que tem feito tem sido de grande vantagem para ti. Ele arriscou sua vida, matou o filisteu. A Yahvé deu todo o Israel uma grande vitória. Tu te regocijaste, porque havias de pecar derramando o sangue de um inocente, né? E Saúl cedeu às palavras de Jonatas e fez este juramento: tão certo como vive Yahvé, Davi não morrerá. Então Jonatas chamou a Davi e disse estas coisas, né? Mas, de qualquer... Saúl mente o tempo todo. Então diz que não morrerá, manda matar Davi, né? E aí a Micol, a filha, acaba salvando Davi. E aí Davi, então,
foge, então, e vai no capítulo 22, temos uma parte muito interessante. Aonde vai Davi? Vai numa caverna. E quem é que segue Davi no primeiro momento? Dice, Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Odolam. E seus irmãos e toda a sua família subiram disto e desceram ali para estar com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes se reuniram a seu redor e o fizeram seu chefe. Ele reuniu assim cerca de 400 homens. Então havia 400 pessoas endividadas, já oprimidas pela monarquia de Saul, que nem uma monarquia direito tinha conseguido ser. Mas já havia um bando de descontentes. E com esse bando ele continua se aperfeiçoando na tarefa militar, trabalhando para os filisteus, porque os filisteus também guerreavam entre si. Eram pequenas monarquias, não havia uma monarquia filistea única. Havia pequenas cidades-estados filisteias que eventualmente guerreavam entre si. Então ele trabalhava para um rei filisteu contra outro rei filisteu. E aí ele foi se fortalecendo até que ele mesmo se tornou um rei filisteu em Hebron. Né? Então ele passa a morar em Hebron, onde está casado com a Micol e vai casar também com uma princesa filisteia. E aí então ele acaba se tornando poderoso e uma hora vai combater contra Saul e tem a chance de matar, e ele não mata Saul porque ele gostava de Saul. Né? Mas Saul que não gostava dele, que queria matar ele. Então ele poupa Saul e segue como rei filisteu até que e depois casa com mais uma mulher e assim vai, porque é poligâmico. E o rei tem muitas mulheres, é sinal de poder do rei. Enquanto na família clânica isto era muito raro, só acontecia quando a mulher não podia ter filhos, lembra como Abraão, Sara e Agar, né? E coisas assim, ou como Jacó com Raquel e Lia, né? Porque uma não estava tendo filhos, então a outra tinha mais filhos, enfim, ou porque gostava de uma e o pai empurrou a outra, mas eram casos excepcionais, não havia tantas mulheres. O reino, quanto mais mulheres tivesse, mais sinal de poder. Então o patriarcado se estabelecendo na monarquia também direto, né? É muito mais poderoso que na época tribal, onde já existia o patriarcado. Né? E aí então vai toda a história até que morre Saul. Quando morre Saul, então Davi se sente liberado, né? E as lideranças, aquelas que queriam um rei, dizem: Saul deu errado. Até interessante, a morte de Saul é interessantíssima, porque Saul vai numa batalha, né? Saul proíbe necromantes, né, médios, e depois eu consultava médio para falar com Samuel. Saul é uma contradição só, né? Faz tudo errado, né? E aí, no capítulo 31 de Samuel, tem a morte de Saul, né? E está numa batalha, né? E aí no dia seguinte, né, da batalha que está, no 31:8, no dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos que se haciam no monte Gilboé. Cortaram a cabeça e os despojaram das suas armas. Mas não quero ver antes, quando ele morre. Né? Ele está na batalha, tá? E uma mulher joga uma pedra na cabeça dele, né? Deixa eu ver. Os filisteus fizeram um cerco a Saul e seus filhos, mataram Jonatas, Abinadab e filhos de Saul. Todo o peso do combate concentrou sobre Saul. E os arqueiros surpreenderam, foi gravemente ferido por eles. Então disse a Saul, seu escudeiro: desembainha tua espada e traspassa-me, para que não venham estes incursidados e se encarneçam de mim. Mas o escudeiro não quis obedecer-lhe, porque estava assombrado. Estava com medo, né? Saul arrancou sua espada e se lançou sobre ele. Na verdade, Saul se suicida, né? Não, a pedra é outro, né? É o Abimeleque, né? Mas então Saul se suicida porque ele não queria ser morto pelo inimigo, e aí então morre. E aí, quando Davi inclusive compõe uma música depois da morte de Saul, que está no capítulo 1, a partir do versículo 17, mas não vamos entrar nessa, né? E aí então os líderes vão dizer: não, então tem que ser Davi nosso rei. Mas Davi não era nem descendente de Saul, nem estava em Israel, estava em Hebron, que depois vai fazer parte de Judá, tá?
Então vão lá convencer a Davi de que seja rei sobre eles. E ele disse assim: até posso ser rei, mas eu vou colocar minha capital em Jerusalém. Então Davi vai. Já tinha tido filhos em Hebron, tinha várias esposas, né? E aí então ele vai conquistar Jerusalém, né? Ele é coroado rei no segundo livro de Samuel, já estamos no capítulo 5, né? E aí no capítulo 5, 6 é a conquista de Jerusalém. Como disse para vocês, lá na tribo diz que Jerusalém já era parte de Israel. Não era parte. Tanto que Davi tem que conquistar Jerusalém. Só que é uma conquista entre aspas, porque ele sabia por onde entrar, entrou por um lugar onde era água, né? Entrava água para Jerusalém. E quando veio o pessoal de Jerusalém, já está na cidade e todo mundo entrega a chave. Então, praticamente, foi uma maneira para dizer que conquistou Jerusalém, né? Mas então ele se estabelece em Jerusalém, constrói o seu palácio e coloca a tenda, né? E vai ter que trazer a arca que estava em Silo até Jerusalém para que se torne a capital de um reino. Ele sabe como ser rei porque aprendeu com filisteus. Então começa a estabelecer uma monarquia com uma cidade capital, onde está o templo, onde está o exército, que cobra os impostos de todo o resto, com 12 tribos, uma para cada mês, né? Contribuir. Né? Então, ele consegue fazer, mas tem que trazer a arca de Silo até Jerusalém. E aí vem todo, a partir do capítulo 6, quando ele vem dançando de Silo até Jerusalém, sacrificando boi, dando carne para o povo, fazendo um grande churrasco nacional, né? E dançando com grande alegria. E o que o torna um rei muito popular no início. Isso, agora sim, agora conseguimos um rei que nos representa. Agora esse rei vai ser o rei do povo, né? Tanto que a própria Micol o vai criticar por dançar meio pelado na frente do povo, tipo um carnaval, né? É que o rei fazendo isso, onde você viu, né? Disse, não, tu não entende, né? É o teu que está ao lado do povo. E de fato, isso num primeiro momento dá grande vantagem para Davi, o povo todo se une na volta dele, conseguem derrotar os filisteus, ampliam Jerusalém, ampliam as fronteiras. O povo vive um tempo de uma certa fartura, a distância entre pobres e ricos diminui, né? Por isso, aí se diz que a dinastia de Davi nunca devia acabar, porque se Davi foi um tempo tão bom, né? Esse tempo devia durar para sempre, né? Só que não foi assim, né? Na verdade, já isso se chama a ascensão de Davi, né? Quando Davi chega a ser um rei, e aí temos no capítulo 7 uma oração de Davi, né? Diz: quem sou eu, Senhor Javé? E qual é a minha casa para que me trouxeste até aqui? Mas isso é ainda pouco aos teus olhos, Senhor Javé. E estende as tuas promessas também à casa do teu servo para um futuro distante. Este é o destino do homem, Senhor Javé. Quem mais poderá ainda dizer-te, Davi, pois tu mesmo conheces teu servo, Senhor Javé? Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, tiveste esta generosidade de instruir o teu servo. E aí vai, né? E aquela promessa de que a dinastia de Davi durará para sempre, né? Aqui depois vai ter e aí até o capítulo 8, tá? É a parte da ascensão de Davi, né? E depois começa a sucessão de Davi, ou seja, os filhos e filhas de Davi e toda essa. E aí a monarquia, aí desanda tudo. Aí começa a Davi mostrar que a própria monarquia, que não adianta querer ser bom no sistema ruim, né? Ou seja, o sistema monárquico era opressor. O pessoal do exílio disse: olha, lembra de Davi? Foi um bom rei no começo, mas depois a própria monarquia, que era feita para oprimir, acabou o tornando também um opressor. Até Davi, embora ficasse a promessa de que a dinastia dele duraria para sempre. Então ficamos aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 8. E a partir daí nós vamos começar a falar dos descendentes de Davi e sua queda, né? E a sucessão, como que vai ser sucedido, e aí o desastre que vai ser o final do reinado de Davi, por causa desse sistema corrupto, o sistema injusto, opressor, que Deus já tinha advertido lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, né? E que o pessoal decide, viu, eles
tivemos muitos sinais de que este sistema monárquico ia ser ruim, mas a gente ficou se enganando, até que tudo foi destruído. Né? Agora a gente já sabe, mas de novo, como disse, aprenderam a lição? Lamentavelmente, não. Seguimos na próxima conversa sobre a Bíblia.